Salmo de número 42, versículo 1 diz assim: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derramo a minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Agora veja o versículo 5. Versículo 5 vai ser repetido depois no versículo de número 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Versículo 6, a minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Meus ossos se esmigalham, quando meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e Deus meu. Meu auxílio e meu Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Versículo de número 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Talvez essa seja a pergunta que você esteja fazendo. Por que a minha alma está abatida? Por que a minha alma está perturbada? E é tão sério isso, meus irmãos, tão importante, e o salmista faz questão de compartilhar essa experiência de um abatimento de alma conosco, e há uma ênfase muito grande, porque essa é uma possibilidade que nos cercam todos os dias, o abatimento de alma. Ele repete no versículo 11, essa mesma expressão: por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? E parece que de repente ele passa para o salmo seguinte, e ele diz: mas eu quero falar sobre isso novamente. Se você vai no Salmo 43, ele termina o Salmo 43 com a mesma expressão, o mesmo versículo. Ele é repetido 3 vezes aqui, bem próximo. No capítulo 42, versículo 5, versículo 11, e aí você pula para o 43, olha o versículo 5, mesma palavra. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele, meu auxílio e meu Deus. O abatimento, o sofrimento e a angústia de alma é colocada em questão aqui. Não tem como. Quando você começa a ler esse salmo e presta atenção e você não vai tirar uma outra conclusão. A questão que ele está levantando aqui é uma questão muito pessoal. Por que estás abatida, ó minha alma? Não é a alma do povo, não é a alma da nação, não é a alma da minha família, é a minha alma. O sofrimento, a angústia, a aflição, o abatimento de alma é colocado de uma forma transparente. Mas é interessante porque, e aí a gente tem que olhar como palavra de Deus de fato. A palavra de Deus, ela nos mostra os 2 lados da questão. Ela mostra o lado do abatimento, do sofrimento, da angústia de alma, mas ela mostra o lado da reação, da direção
e do cuidado, da proteção de Deus. É como se você estivesse lendo e de repente você começa a olhar para a sua própria alma, e a sua alma que estava abatida, angustiada, aflita, ela é tomada por uma doçura de alma, uma segurança de alma e de uma integridade da esperança em Deus. É como se você entendeu que o lugar da sua segurança, o lugar do seu renovo, o lugar do sossego para a sua alma, é a presença de Deus, e aí você corre para Deus. É como se você estivesse num mar revolto, à deriva, dentro de um barquinho, e o barquinho está agitado, e você está mesmo pensando, eu vou naufragar a qualquer momento, mas aí você se lembra que dentro do seu barco tem uma âncora, aí você pega a âncora e atira ao mar, e assim que ela encontra o fundo, aí ela traz segurança, e o seu barco começa a ficar num momento de quietude. A nossa firmeza, a nossa âncora é o Senhor Jesus. E aí, quando você começa a perceber isso, você percebe que há um sentimento no seu coração pela resposta. Você clamou pela sua alma, e aí você diz, o Senhor me ouviu, pois eu ainda o louvarei. É interessante que a música aqui ela é colocada como uma expressão de louvor, como resposta de um pedido, de um clamor. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Há um sentimento de segurança, há um sentimento de esperança, há um sentimento de doçura no coração do salmista. O abatimento de alma não é o fim, não encerra. A gente escuta de vez em quando, isso é muito triste, porque a pessoa diz, olha, você sabe, conheceu o fulano? Conheci. Pois é, sabia que ele cometeu suicídio? Ele tirou a sua vida. Ele se enforcou, ou ele tomou uma dose muito forte de veneno, ou ele deu um tiro na cabeça, ele morreu. Mas por que ele morreu? Às vezes a gente não para pensar que uma pessoa que leva a esse tipo de atitude extrema, radical, é porque se encontrava num estado de abatimento de alma muito profundo. A pessoa entra no desespero, não tem mais sentido para mim, eu não consigo, parece que todos os caminhos se fecharam para mim, todas as portas, no meu túnel só a escuridão, e eu não consigo ver uma luz, uma centelha, e a melhor saída é tirar a própria vida, como se a morte fosse a resposta ou a solução para um abatimento de alma. Não é esse o pensamento do salmista. Ele está, olha, a minha alma está abatida, eu estou chorando, o meu choro, as minhas lágrimas se tornaram o meu alimento. Por que ele chega a essa conclusão, desse abatimento de alma? Porque ele se afastara de Deus, estava distante de Deus. Todo salmo é um testemunho da condição em que eu me encontrava, fora dos braços, fora do aconchego, fora da proteção de Deus. E um desejo muito profundo, um anseio. Ele começa dizendo, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim como a corça anseia, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, anseia a minha alma. Eu estou desejando Deus mais que tudo. Ele havia se afastado da comunhão, da presença de Deus, do culto. Se você chega até o versículo 4, ele vai dizer, olha, eu derramo a minha alma, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, quando ele lembra de como passava eu com a multidão de povos, ou a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E é interessante porque ele era uma espécie de líder mesmo,
Ele era o que convocava o povo, que chamava o povo, que dizia: vamos, meus irmãos, vamos para o culto, vamos para a casa de Deus. Era mais ou menos aquele tipo de mensageiro que passava de casa em casa, convidando as pessoas para o culto, para um momento de comunhão, de celebração na presença de Deus. Isso trazia alegria, prazer para o coração dele, quando ele via que as pessoas começavam a se ajuntar, as pessoas começavam a se aglomerar, e aí eles começavam uma caminhada em direção à casa de Deus. Era uma procissão em festa, era um grupo de pessoas, as famílias iam se reunindo. Meus irmãos, não tem nada mais gratificante do que você convidar alguém para dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos participar da celebração. Essa tradução do versículo 5, porque estás abatida a minha alma, ela pode ser também traduzida: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Você já conversou com você alguma vez? Falou das suas angústias para você mesmo? Você já se abriu para você? O salmista está conversando com ele. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Meus irmãos, a mente mesmo de um homem santo pode estar indevidamente abatida e inquieta. Nós estamos falando do rei Davi, do salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que orava, que buscava a Deus, mas de repente ele se afasta, se distancia de Deus, ele começa a fugir, e todo o contexto vai nos apontar de que de fato aqui foi no período em que ele estava fugindo da perseguição do seu próprio filho Absalão, que também estava querendo usurpar o trono lá em Jerusalém. E ele, com medo do seu filho, ele corre, e ele vai se distanciando nessa corrida, e ele sente que ele está se afastando de Deus também. Pensamentos adversos começam a tomar conta do seu coração. Sabia que isso pode acontecer com você? Às vezes você fica com vergonha de compartilhar, de orar, de abrir o coração, porque você diz: o que as pessoas vão pensar? Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu oro, eu vou à igreja. Agora, por que de repente eu me encontro numa situação dessa? A mente mesmo de um homem santo pode estar indevidamente abatida, inquieta. Em casos de depressão e inquietude, o remédio apropriado é convencer a alma e dirigi-la para a única fonte de alívio verdadeira, o Senhor. O Senhor Jesus, Deus. Achei interessante porque um comentarista, ele disse que nesses momentos de tensão, de abatimento de alma, não é hora para você discutir com a sua própria alma. Não é hora para você ficar brigando com você mesmo. Eu não sei mais, eu estou com raiva de mim, eu estou contrariado. Ele só disse: não é momento. Num momento de abatimento de alma, você tem que ir para a fonte de alívio, você tem que ir para um lugar de descanso, você tem que declarar, como o próprio salmista declarou no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, Ele me leva por pastos verdejantes, Ele guia-me para um lugar de descanso, Ele acalma o meu coração, Ele sossega a minha alma. A fonte de alívio verdadeiro é Cristo. Lembra das palavras de Jesus, Mateus 11, 28? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sabia que nesse momento o Senhor Jesus, Ele olha para dentro da sua alma, Ele olha para dentro do seu coração, Ele conhece o mais profundo do seu interior, e Ele sabe o que está causando esse abatimento de alma.
Você não precisa entrar em pânico, você não precisa entrar em desespero, você pode até chorar por um tempo, e a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, pelo amanhecer, porque você está indo para a fonte de alívio, você está indo à procura da pessoa certa, é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o convite que Ele está fazendo a mim e a você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, você que está sob uma tensão de alma, sob uma pressão de alma, você que está abatido, você que está angustiado, a resposta é Cristo, Jesus. Você pode dizer, como o próprio Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Davi começa uma busca imediata de Deus. Ele começa uma busca imediata, a fonte de alívio verdadeiro. Ele sabe que a resposta para o seu abatimento de alma não é continuar fugindo, não é se distanciando cada vez mais de Deus, mas é correndo para os braços do Pai, onde você encontra alento, onde você encontra sossego, onde você encontra segurança para a sua vida, esperança em Deus, proteção. O versículo 5, ele faz esse questionamento, e ele faz a gente pensar um pouco também. Uma discussão de interrogação ou indagação é colocada aqui. Davi reclama de si mesmo, mas uma explicação mais profunda mostra que ele reclama de si mesmo porque estás abatida, ó minha alma, mas ele não está brigando com ele, ele não está revoltado com ele, ele sabe que está passando por um momento ruim, por um vale, ele sabe que está angustiado, e é uma angústia de alma, ele declara isso pelo menos 3 vezes, mas ele não está reclamando de si mesmo, uma explicação por sua paixão e desassossego do coração, foi o seu distanciamento da casa de Deus, foi o seu afastamento do culto, isso trouxe esse desassossego interior, trouxe esse abatimento de alma. Meus irmãos, sabe o que é mais impressionante aqui? Faz a gente refletir um pouco, porque Davi não está reclamando porque o trono fora ocupado, ainda que temporariamente, pelo seu filho, Absalão. Ele não está reclamando porque perdeu o reinado em Israel. Ele não está clamando a Deus, Deus, como que o Senhor faz um negócio desse? O Senhor que me colocou como rei de Israel, e agora o Senhor simplesmente não faz nada, e eu estou perdendo o trono para o meu filho. Ele não está reclamando por uma posição, ele não está reclamando por um status quo, ele não está reclamando porque perdera um emprego muito bom, ele está reclamando e clamando com um abatimento de alma, porque ele havia se distanciado da casa de Deus. Você consegue parar e pensar sobre isso? Você consegue trazer isso para a sua vida? Puxa, eu ainda não tinha parado para pensar o quanto a casa de Deus é importante para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho, para os meus relacionamentos, o que eu aprendo na casa de Deus. Vocês viram na leitura inicial do Salmo 84, há um mesmo anseio, um mesmo anelo, há uma busca, uma súplica pela casa de Deus, né? Ao ponto do salmista chegar a dizer, lá no Salmo de número 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, e ele vai continuar dizendo, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele está dizendo, eu estou a ponto de morrer por falta da casa de Deus, e aí o salmista também estava distante da casa de Deus, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, e aí ele diz, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração
se encontram os caminhos aplanados. Olha que comparação interessante ele faz agora. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, cobre de chuva, a primeira chuva. E ele vai lendo, vai indo, até você chegar no versículo de número 10. E o versículo 10, o que ele vai dizer? Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta. Agora, deixa eu dizer uma coisa, segura aí um pouquinho, Fabiana. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que ele está dizendo? Se não der para entrar no templo, se não der para sentar mais na frente, se não der para ficar ali junto, próximo do altar, só o fato de estar à porta do templo, prestar um culto dali, poder chegar perto de Deus, perto dos meus irmãos, ele diz, para mim está bom, e eu prefiro isso, eu prefiro um dia na casa de Deus, a 10.000 em outros lugares, a qualquer outro lugar. Você imagina outro lugar, e ele diz, qual que você prefere? Ele vai dizer, eu prefiro a casa de Deus, prefiro a casa de Deus. Tempo desse eu usei essa ilustração aqui. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta paixão pelo culto, pela celebração, pela comunhão dos irmãos, e ele viajava muito, e ele chegava numa cidade, logo a primeira atitude de Paulo era procurar um lugar onde as pessoas se reuniam para orar, para cantar, para ouvir a palavra de Deus. E eu fico pensando, e eu trouxe essa ilustração, se um dia o apóstolo Paulo chegasse numa cidade aqui do Brasil, vamos imaginar uma cidade turística, uma cidade com muitas atrações, uma cidade onde você poderia ficar ali uns 10 dias e em cada dia visitar um lugar diferente. Se o apóstolo Paulo chegasse nessa cidade mais atraente, nessa cidade mais turística do Brasil, sabe qual seria a primeira coisa que ele perguntaria ao desembarcar naquela cidade, se fosse de avião, de navio ou de ônibus? Sabe qual seria a primeira coisa que ele perguntaria? Ele chegava naquela cidade e ele perguntaria assim, aonde é o lugar de oração dessa cidade? Que eu quero ir para lá agora. É isso que o salmista está dizendo aí. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta, mesmo que não dê para eu entrar, eu prefiro estar lá. O pardal, volta lá no versículo do pardal, acho que é o 4, versículo 4, né? Não, volta mais um pouquinho, onde que está o pardal aí, né? 4, 3, versículo 3, olha que comparação. Você sabe o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo assim, eu fico com inveja desses passarinhos. Sabia disso? Eu fico com inveja. Ele diz, o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Uma ênfase de aprovação, uma ênfase de busca, de desejo que ele dá aqui, é pela casa de Deus. O que ele está dizendo, não tem nada mais importante. Davi está à procura da casa de Deus, e a falta de Deus, a falta do culto, a falta da celebração, trouxe desassossego para o seu coração, desassossego para a sua alma. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Em Cristo nós temos auxílio, saúde, paz, proteção, segurança. Em Cristo nós temos um amigo verdadeiro. Nós precisamos de Jesus para tudo. O próprio apóstolo Paulo fez essa declaração, Cristo é tudo em todos. Paulo sabia que podia ter todos os tronos do mundo, mas se ele não tem Deus, a vida dele era vazia, sem graça, sem rumo. Por isso, ele chega no versículo 6 do capítulo 42 e diz, minha alma está perturbada dentro de mim. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Ele não lembrou do trono, ele não lembrou do seu exército, ele não lembrou da sua posição de rei, ele não lembrou do seu status, ele não lembrou disso.
Ele diz: eu me lembro de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. Ele estava numa região montanhosa em Israel, muito próxima da nascente do rio Jordão. E ali, naquelas montanhas, ele tem um momento para meditar, para refletir, e ele lembra de Deus. Ele lembra da casa de Deus. E aí é que ele faz essa declaração do versículo 7. A gente entende o versículo 7 trazendo algumas lições e aplicações para a nossa vida a partir da compreensão do que estava acontecendo com Davi. Ele estava numa região perigosa, região de cachoeiras, de quedas d'água, de montanhas. E aí, naquele lugar, de repente, com a sua angústia, com o seu abatimento de alma, você já viu que quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, quando a gente está muito ansioso, ou quando a gente está num estado depressivo, o nosso raciocínio ele fica mais lento, a gente quase não consegue perceber sinais de perigos. Por exemplo, às vezes você está muito preocupado dirigindo, de repente você passa no sinal vermelho, você diz: meu Deus, como que eu não vi o sinal vermelho? Ou você tropeça, porque você estava angustiado, preocupado, pensando em alguma coisa. Ele usa essa figura de linguagem para falar do que estava acontecendo com ele, quando ele diz: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas ou cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas. Sabe o que significa isso? A ideia que ele está passando é como se ele estivesse atravessando naquela região ali, onde há muitas cachoeiras, muitas quedas d'água, e ele estava tão angustiado, tão preocupado, tão abatido, com tanto desassossego no coração, que ele escorrega e cai. E no que ele escorrega e cai, a água começa a levá-lo, e a água vem, passa por cima dele. E ele tenta se levantar, mas ao invés de ficar em pé, ele cai novamente, e cai numa outra queda d'água, e aí mais água vem sobre ele, e ele começa a ter essa experiência de queda e queda e queda, a ideia de que uma queda está levando a outra queda. Eu caí por isso, tentei levantar, caí de novo, um abismo está chamando outro abismo, um abismo chama outro abismo. Sabe o que significa isso na prática, meus irmãos? A gente tem que olhar para esse versículo de dois pontos de vista. Você pode olhar para esse versículo e olhar para esses abismos como acontecimentos naturais na sua vida, são alguns problemas que surgem, e aí quando chegou, veio a fatura do cartão de crédito, e você falou: meu Deus, eu não posso pagar, então eu vou ter que parcelar. Aí a própria operadora do cartão de crédito já coloca lá vantagens para você: olha, você pode parcelar essa fatura em 10 vezes, só que você não sabe que agora você entrou numa bola de neve, de um juro exorbitante, né? E aí, quando você menos percebe, você descobre que você criou foi um problema muito mais difícil para resolver. Um abismo chama outro abismo, um problema chama outro problema, um mal chama outro mal. Pode ser uma coisa natural do dia a dia, mas você pode olhar para esse versículo também, essa figura de linguagem, um abismo chama outro abismo, do ponto de vista espiritual. Você pode olhar para ele como o seu afastamento de Deus mesmo. Você se descuidou e você se afastou de Deus, e por causa disso o inimigo veio. E ele disse: eu vou aproveitar que você agora é uma presa fácil, você está distante da casa de Deus, distante da comunhão de Deus, distante da presença de Deus, e o inimigo vem e te dá uma rasteira, e ele puxa os seus pés, e ele te joga no chão, e ao invés de você levantar, ele faz te dar mais uma rasteira. O que significa isso? Você pode olhar do ponto de vista espiritual, de que um pecado chama outro pecado, de que o distanciamento de Deus pode te levar para uma profundidade tão grande de lama, de abatimento espiritual, que você vai se sentir cada vez mais fraco.
E é isso que tem acontecido muitas vezes. As pessoas não percebem que elas estão se afastando de Deus, e elas não se afastam de Deus de uma só vez. Elas não se afastam de Deus do tipo, hoje está um dia bonito, está um dia feliz, está um dia alegre, está tudo bem comigo, então eu acho que eu vou aproveitar o dia hoje, e vou sair por aí, e vou pecar doidado. Eu quero pecar muito mesmo, hoje eu quero... Ninguém diz isso. No entanto, às vezes por falta de estar na presença de Deus, de estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com a igreja, na presença da igreja, servindo a Deus, você se descuida, e aí quando você menos percebe, você já está mergulhado no pecado. E o que a Bíblia nos ensina é que um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo, um mal chama outro mal, uma maldade de coração chama outra maldade de coração, e isso vai nos afastando cada vez mais de Deus, isso vai enfraquecendo a nossa alma, a ponto de você dizer: eu não dou conta mais. Um abismo chama outro abismo, um mal convida outro mal, uma preocupação chama outra preocupação, um pecado chama outro pecado. Meus irmãos, isso tem acontecido com muita gente. Pessoas que não percebem que estão se distanciando de Deus. Você já não ora mais aquela oração fervorosa que você tinha. Você já não tem mais aquele tempo de leitura da Bíblia. Você já não consegue mais parar e abrir as Escrituras e dizer: agora eu vou passar aqui pelo menos uma hora, lendo, estudando, meditando e orando, pedindo o auxílio de Deus, pedindo a direção de Deus para a minha vida. Você não tem mais vigor para isso. Houve um abatimento de alma, houve um distanciamento de Deus, isso te afastou da presença de Deus, e você já nem tem mais desejo de ir à casa de Deus. Davi está nos ensinando nesta noite: não permita que isso aconteça na sua vida. Corra o mais rápido que você puder para a presença de Deus. Não deixe que esse abatimento de alma passe a ser um abismo na sua vida, porque um abismo chama outro abismo. Meus irmãos, nós temos uma variedade de males, um mal chama outro mal. Nós temos muitas vezes uma variedade de sugestões de pecado, um pecado chama outro pecado. E aí você começa a cauterizar a sua própria mente. A junção de males e pecados causam o nosso afastamento de Deus, o distanciamento de Deus. Um mal vem sobre outro mal e joga você para baixo. Aí quando você menos percebe, você está num abatimento de alma. Se você tem o temor de Deus, e se essa é a sua situação, a palavra de Deus está convidando você a correr o mais rápido para a fonte de alívio, que é Jesus. Corra para Jesus, corra para os braços do Senhor Jesus, corra para a igreja, peça socorro, clame por ajuda, mas não fique no seu abatimento de alma. Vai te levar a uma depressão profunda, vai te levar a uma ansiedade terrível, e você vai se enfraquecendo, a ponto de você dizer: não tem mais jeito para mim. Um abismo chama outro abismo, um abismo chama outro abismo. Volte para Jesus, volte para o autor e consumador da sua fé. Creia em Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador, como ele vai dizer no finalzinho do versículo 5 e também do versículo 11: espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu, minha salvação e meu Deus. A sua salvação desse abatimento de alma, ou desse abismo que está levando você cada vez mais profundo, só Jesus pode livrá-lo. Só o Senhor Deus. Ele é o seu auxílio. Não tente, você não consegue sair sozinho. Você precisa da ajuda de Deus.
A Ele, meu auxílio, minha salvação e meu Deus. Amém? Você pode fechar os seus olhos agora e orar? Se essa é a sua situação nesta noite, eu não sei como você chegou aqui, não sei como foi sua semana, sei como está a sua comunhão com Deus, sua intimidade ou não com Deus, mas você sabe como está a sua alma, você sabe se você precisa do auxílio de Deus nessa noite, você sabe se precisa correr para a fonte de alívio, que é Jesus, e ancorar a sua vida em Jesus. Se é assim que você se encontra e você ouviu essa palavra, entendeu a palavra de Deus para o seu coração, eu gostaria de orar com você. Mas aí eu queria que você ficasse em pé onde você está, para eu poder estender a minha mão. Amém, Deus te abençoe. Você quer ficar em pé? Amém, Deus abençoe. Deus te abençoe, na presença do Senhor. Fique em pé. Se esse é o seu desejo hoje, de voltar para os braços do Pai, estenda sua mão assim, que eu quero impor as minhas mãos daqui e orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar agora na presença do Senhor, teu filho, a tua filha. O Senhor conhece o coração dele. O Senhor sabe, ó Deus, o que ele mais deseja nesta hora, o anelo do seu coração, a súplica que ele tem feito ao Senhor. Pai, o Senhor sabe também das lutas, das angústias, da aflição de alma que os teus filhos têm passado. Por isso agora, ó Deus, eu clamo a Ti em nome de Jesus, que ele possa sentir o toque do Senhor, que ele possa sentir a mão do Senhor tocando o seu coração, trazendo um abraço de amigo, de proteção, um abraço de amor, de bondade, de graça. Pai, que ele sinta agora a presença do Senhor tocando o seu coração, revigorando as suas forças, renovando a sua fé, a sua esperança. Pai, no nome de Jesus eu clamo a Ti, se foi um afastamento do Senhor, que ele volte para os braços do Senhor, que ele venha para a presença de Jesus, que ele tenha em Jesus o alívio, o auxílio, o socorro para a sua vida. Toma-o nas Tuas mãos agora. Toma, ó Deus, a tua filha nas tuas mãos, abençoe, ó Deus, com toda sorte de bênçãos. Pai, a minha oração nesta hora em favor do teu filho e da tua filha, é que ele possa voltar para casa, que ela possa voltar para casa com a certeza de que o Senhor estará do seu lado, que o Senhor irá com este meu irmão, com esta minha irmã, e que ela vai sentir a presença do Senhor durante a semana. O Senhor é quem abençoa com paz, o Senhor é quem abençoa com força, o Senhor é quem abençoa sossegando a alma daqueles que estão abatidos. Pai, no nome de Jesus, abençoa os teus filhos e fortalece, ó Deus, a fé. Tira agora, em nome de Jesus eu clamo, todo abatimento de alma. Tira, ó Deus, todo o desassossego do coração. Eu clamo a Ti, ó Deus, traz alívio, traz paz, traz alegria, traz esperança em Deus. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é o nosso protetor. Pai, eu oro para que o Senhor traga cura agora, cura física, emocional e espiritual, para que os Teus filhos possam viver com o coração alegre, disposto para o Senhor. Pai, toma-o nas Tuas mãos e guarda-os para Ti mesmo. É a minha oração em favor de cada um nesta hora. E eu oro em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor com muita força? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aleluia, glória ao nosso Deus.